Estou receoso. Para onde será que iremos? Indagou o senhor, preocupado. Aqui é um hospital para doentes desencarnados. Sadios não devem permanecer. Devemos confiar. Temos sido, até agora, bem cuidados. Não sentir dores é, para mim, como estar no paraíso. Acho que o lugar para onde iremos deve ser agradável. Fiquei doente por muito tempo e meses em hospitais. Quero mesmo é ficar longe de doenças e no meio de seres saudáveis. Os dois saíram e Lucas suspirou. Entendeu que não era somente ele que tinha receio. Morrer é muito estranho, pensou. Juliano entrou na sala sorrindo e lhe perguntou. Já se alimentou? Então, venha comigo, irei acompanhá-lo para que possa ver seu corpo preparado para o velório. Saíram do refeitório, deram uns 10 passos pelo corredor e viram uma senhora idosa, de aspecto doentio, sentada no chão, encostada na parede. Não vai ajudá-la? Perguntou Lucas ao médico amigo. Estou fazendo uma tarefa, não posso fazer duas ao mesmo tempo e não devo deixar de executar a que faço no momento. Acho estranho você perder tempo comigo em vez de cuidar dela, é mais necessitada, opinou Lucas. Juliano puxou-o para uma varanda, saindo do meio do corredor, e explicou. Quando me senti apto, aqui na espiritualidade, para fazer pequenas tarefas, quis fazer tudo e para todos. Percebi rápido que não é assim que se é útil. Ordem e disciplina devem fazer parte de qualquer trabalho. Olhando você e aquela senhora, percebe-se rápido quem é mais necessitado, mas, se observarmos melhor e entendermos as razões, concluímos que tudo está certo. O trabalhador deve ser útil, obedecendo um cronograma do que lhe cabe executar, e realizá-lo do melhor modo possível. Você, meu caro, fez ações indevidas, mas fez muitas coisas boas que não foram invalidadas pelas erradas. Mereceu ser socorrido, e eu recebi a incumbência de ser seu guia orientador. Essa senhora era apegada a tudo que julgava ser dela, nunca pensou em deixar nada. Ainda bem que fez caridades materiais, por isso está aqui não vagando por aí. Não queria morrer, isto é bom, devemos ficar encarnados o tempo previsto, mas seu corpo físico terminou sua função e ela teve de deixá-lo. Encarnada, esteve internada neste hospital por um longo período num apartamento de luxo, com enfermeiras particulares, mas aqui, neste posto de socorro, todos são tratados igualmente. Ela não se conforma com o atendimento, em estar num quarto coletivo, quer atenção e privilégio. Deve ter saído de seu aposento, e a revolta e o apego fazem com que sinta ainda mais o reflexo da doença que teve. Compreendi, exclamou Lucas. 2 enfermeiras, trabalhadoras do posto, passaram pelo corredor, e uma delas repreendeu-a. Dona Maria José, a senhora saiu novamente do quarto sem permissão. Vamos voltar ao leito e se sentirá melhor. Pegaram-a e levaram-na, e a senhora somente gemeu. Desceremos o andar, informou Juliano. Lá, como aqui, há muitas pessoas para serem tratadas, auxiliadas. Nesta parte, a espiritual, é tudo muito limpo, os trabalhadores tentam auxiliar a todos, e muitos abrigados acham o local simples, outros, luxuoso. O fato é que é acolhedor e não falta nada de que o socorrido necessite. Mas algo as duas partes têm, infelizmente, em comum. Faltam servidores. Encarnados, os profissionais normalmente são pouco remuneradores e trabalham muito, precisa-se de muito mais funcionários. No posto, o trabalho é voluntário, os servidores são poucos e aqueles adquirem experiência e, como em todos os trabalhos de auxílio, aprende-se muito. A maioria dos abrigados, acostumados a serem servidos, não despertou ainda para a necessidade de fazer algo para o próximo, e alguns são exigentes. Chegam aqui como mendigos, porque sempre viveram de favores alheios.
Os que fazem o bem, o fazem primeiramente para si. Aqueles que servem não são necessitados, são ricos pelo Espírito. Aquela senhora fez boas obras, deu esmolas, donativos, mas não deu algo a si, não serviu, não foi benevolente. Você entendeu? Deu o que não lhe fez falta? Perguntou Lucas. Distribuiu muito, e a maioria das pessoas que receberam foi grata, e essa senhora tem recebido muitas orações. Faltou nela o desprendimento do que desfrutava. Acostumada a ser servida, está estranhando ser tratada igual aos outros socorridos. Se ela não fosse apegada, tivesse entendido que a matéria é por um período somente que temos de deixar tudo, inclusive o corpo, a mudança de plano para ela seria maravilhosa. Esse apego não a deixou compreender o que somos. O que somos? Não entendi. Por favor, explique-me. Somos o que sabemos, o que fazemos, nossas obras, isto que atrás não rói, ninguém nos tira. Desculpe-me, mas continuo não entendendo, falou Lucas. Vibramos o que somos. Os maus possuem uma energia malévola, enquanto os bons, uma energia agradável. Isto é patrimônio do Espírito, o tesouro, como nos ensinou Jesus, que não pode ser roubado, tirado, mas sim conquistado, adquirido pelo estudo e trabalho no bem. Você não lembra que a porta do posto de socorro abriu para mim? Abriu pelo dispositivo que lê a energia de quem quer entrar. Nossa vibração é uma riqueza modificável e intransferível. Os que possuem bons fluidos podem, pela vontade, modificá-la, por momentos, para fazer algo útil. Para isso, precisam pensar em algo errado que já cometeram. Mas os maus não conseguem modificar a sua, não conseguem fingir ser o que não são, o que não conquistaram pelos seus esforços. Podem até pensar em suas boas ações, porque é difícil alguém que não tenha realizado algo de bom, e, por instantes, melhorar em suas vibrações. Porém, se isto for feito para enganar, não conseguirão, porque ao pensar em lograr alguém a energia nociva fará imediatamente voltarem a ser o que são, o que vibram. Assim, meu caro aprendiz, por mais que espíritos imprudentes, os que se denominam trevosos, esforcem-se em fazer muitas coisas para enganar, os precavidos os reconhecem pelos seus fluidos, que não irradiam harmonia. É por isso que existem afinidades. Lucas quis saber. Sim, respondeu Juliano, pessoas que pensam e agem do mesmo modo se afinam. Os prudentes e imprudentes podem até conviver periodicamente, mas não conseguem se harmonizar, porque os imprudentes são egoístas. E aqueles que querem melhorar têm por obrigação se despojar de suas más tendências. É na espiritualidade que reparamos mais neste fato. Os maus não conseguem ir a nossas moradias se não for permitido. Os que querem ser úteis podem ir às deles para ajudá-los. Isto pode ser feito por uma única palavra: amor. E quem ama verdadeiramente supera os seus vícios. Você lia os evangelhos, não é? Estou lembrando agora que há muitas passagens em que os desencarnados são chamados de espíritos impuros. Muitos entendem por impuros quem abusa do sexo. Mas obsessões não são somente por sexo. Obsessores vampirizam desfrutando das energias dos encarnados, são egoístas, tirando dos outros para si. Por isto, eles não vibram bem, não enganam nossos dispositivos e nem os prudentes. Ele prestava muita atenção, e estava admirado escutando seu guia orientador, que não lhe deu, naquele momento, oportunidade de novas indagações e convidou. Vamos agora descer as escadas para irmos ao hospital do plano físico. Olhava tudo, curioso. Encontraram, subindo as escadas, 2 trabalhadores desencarnados amparando um recém-desencarnado com expressão assustada e confusa. Juliano, quis ele saber, por que não fiquei confuso. O bondoso médico sorriu,
e ele entendeu que estava sendo sustentado por ele. Observou seu guia orientador, ele irradiava uma energia benéfica. Concluiu que ele era um ser harmonizado. A escada acabou, e eles estavam agora no corredor movimentado de um grande hospital. Uma enfermeira encanada passou por eles acompanhando uma senhora enferma e foi indelicada com a doente. Que atendente mal educada, exclamou Lucas. Cuidado para não julgar, aconselhou Juliano. Você nunca foi indelicado. Já não agiu como essa enfermeira? Acho. Devo ter sido. Fui sim, respondeu, envergonhado, e, querendo se justificar, perguntou. Por que descontamos nos outros o nosso nervosismo? Quem está em paz consigo mesmo é feliz em seu interior, mesmo tendo dificuldades externas, transborda em benevolência no trato com todos os seres. Quando não se sente paz, descarrega-se o nervosismo, a intranquilidade em objetos e pessoas, tudo parece ser intolerável porque não se tolera a si mesmo. Vamos, andamos rápido, siga-me. Passaram por corredores, desceram escadas. Lucas comparou os dois hospitais. O dos encarnados era mais confuso, energias misturadas, mas não conseguiu observar melhor porque seu guia orientador se locomovia depressa. Pronto, anunciou Juliano, chegamos. Aqui está seu corpo, já preparado para o velório. Reconheceu o caixão que ele escolheu e comprou, e lá, dentro dele, estava seu corpo. Achou bem arrumado. Ao olhá-lo, sentiu tristeza. Viu-o como uma roupa de que gostava muito e que ia ser descartada. Juliano lhe chamou a atenção delicadamente. É de fato uma vestimenta que usou para se manifestar encarnado. Cuidou bem desta roupagem, não se alimentou de nada nocivo e nem em excesso, não fumou, tomava bebidas alcoólicas raramente, tomou os remédios necessários, deu-lhe repouso, não tinha ataques de raiva, não guardou rancores, não odiou, perdoou, não cultivou inveja. Não se entristeça com a separação, era inevitável. Escutou quieto, não concordou com todos os itens. Ultimamente, de fato, fazia o que o bondoso médico dissera, mas nem sempre foi assim. Teve os excessos da juventude e foram muitas as vezes que invejou, quis ser mais bonito, rico e interessante. Por que será que estou lembrando disso agora? Não vou pensar no passado, devo prestar atenção no que meu acompanhante diz, é o que devo fazer. Mas, olhando novamente seu corpo físico no caixão, viu que o cravo que Fernando trouxera estava abaixo de onde costumava usá-lo. A funcionária da funerária que o estava arrumando instintivamente ajeitou a flor, colocando-a no lugar. Você quer mudar de roupa? Perguntou Juliano. Quero, sinto-me desarrumado. Aqui está uma roupa, cópia da que foi vestida no seu corpo físico. Juliano levou-o para uma saleta, deixando sozinho. Ele trocou de roupa e voltou à sala. A funcionária que arrumava seu corpo no caixão exclamou. Pronto. O senhor Lucas pode ser levado ao velório. Morreu de infarto, está no atestado de óbito. Morri de infarto? Perguntou o recém-desencarnado. Sim, você desencarnou de infarto, confirmou Juliano. Como eles souberam? Como você desencarnou em sua casa, teve de ser feita uma autópsia. Como é feito? Não senti nada. Quando o espírito é desligado de sua vestimenta carnal, não sente mais nada que acontece com ele. Não era mesmo para você sentir, explicou Juliano. Graças a Deus. Cortaram-me. Ou me abriram. A autópsia foi necessária. Embora não exista procedimento geral, em casos como o seu, em que a falência dos órgãos físicos se deu em outro local, não aqui no hospital, eles verificam primeiro se está realmente morto. Nesta outra sala, venha aqui que lhe mostro.
Juliano pegou em seu braço. Com o cérebro não apresentando sinais vitais, a pessoa é declarada morta. Pelo aspecto do cadáver, o médico legista, acostumado com este procedimento, quase sempre sabe qual foi a causa, por isso fez um corte no peito e foi confirmado o infarto. Se não fosse constatado o infarto, o que ele faria? Curioso, Lucas quis saber. Como alguém mencionou que poderia ter sido suicídio, outros procedimentos teriam de ser feitos, respondeu Juliano. Examinariam o estômago para confirmar a ausência ou a presença de venenos, soníferos, e, por outros exames, teriam como saber se foi um aneurisma, acidente vascular cerebral, uma vez que não havia ferimento em seu corpo. Se eu não tivesse sido desligado, sentiria eles me cortarem. Eu o ajudei, desligando seu espírito da matéria logo após seu corpo ter parado suas funções. Esse processo não foi privilégio, foi merecimento. Quando um cadáver vem para cá para uma autópsia, e o espírito ainda está ligado à matéria, trabalhadores da espiritualidade o adormecem para que ele não sinta ou veja esse processo. Quer ver como é feito? Como Lucas afirmou com a cabeça, Juliano entrou com ele em outra sala, onde um médico encarnado trabalhava, ajudado por 2 enfermeiras. Havia 3 desencarnados auxiliando-os, um deles sorriu para Juliano e o cumprimentou. Um moço, cujo corpo ia passar por autópsia, foi adormecido por um dos trabalhadores do plano espiritual, que colocou a mão em sua testa. Muito trabalho? Perguntou Juliano ao desencarnado seu amigo. Temos sim, esse moço deu fim às funções do próprio corpo num ato de desespero. Como não deixou nada escrito, não tem ferimento, o médico tem certeza de que foi envenenamento, mas precisa confirmar, o pai exige. Ele foi encontrado morto dentro do seu carro, terá que ser feita uma autópsia. O profissional do plano físico, recebendo intuição do colega desencarnado, diagnosticou rapidamente a causa da morte do jovem. Resíduo de veneno no estômago. Envenenamento, atestou. Coitado, exclamou Lucas. Bonito, sadio e forte. E agora, o que será dele? A vida continua para ele também, elucidou Juliano. Espero que todos o perdoem. Perdoá-lo? Perguntou Lucas, curioso. Ainda se sofre muito com a desencarnação de seres queridos. Quando é inevitável, consola-se mais fácil. Seria muito bom se encarnados tivessem entendimento sobre a morte do corpo físico e a compreensão verdadeira sobre a vida espiritual. A verdade nos liberta e podemos aplicar esse ensinamento na desencarnação. O entendimento nos livra de muitos sofrimentos. Mas, quando alguém muda de plano por escolha, a família, amigos, quase sempre se sentem culpados, achando que deveriam ter feito algo para impedir, e o se machuca muito. Sofrendo por este ato imprudente dele, muitos o culparão, não o perdoando. O suicida normalmente sofre muito, sentindo-se culpado pelo padecimento que causou e, quando se sente perdoado, incentivado a se arrepender e a pedir auxílio, melhora muito seu sofrimento. Aquela senhora está desligada. Ela está afastada do corpo e parece perturbada, mostrou Lucas. Ainda faltam mais alguns detalhes para ela ser totalmente desligada, respondeu seu guia orientador, explicando. Ela não será examinada, porque desencarnou no hospital e a causa da morte foi definida. Alguns doentes desencarnam em casa, e os médicos que cuidavam deles podem atestar a razão do falecimento. Nestes, não são feitas autópsias, somente se for pedido pela polícia ou por parentes. Quando a morte é por ferimentos, seja por balas, facadas etc., o médico somente examina o corpo. Normalmente, o corte é suturado, limpa-se o cadáver para dar melhor aspecto para ser velado. Autópsia é somente quando não se sabe a causa da morte. Para nós,
trabalhadores do além, basta olhar para saber o que ocorreu, mas o médico legista quase sempre precisa fazer exames. Aqui, nesta outra sala, Juliano puxou Lucas, preparam os corpos para serem enterrados, e alguns passos desse procedimento não são agradáveis de se ver. E, se algum espírito ainda não foi desligado, não lhe é permitido ver e dificilmente ele sente. O espírito sente se for cremado. Se o desencarnado não for desligado, sente ser queimado. Lucas sentiu um arrepio ao pensar nisso, mas, curioso, quis saber. Quando se trata da espiritualidade, não existe regra geral, e o que estou lhe dizendo é o que normalmente acontece. Em crematórios, trabalhadores bondosos desligam os espíritos se alguns ainda estiverem na matéria. As normas destes lugares é que se esperem determinadas horas para os corpos serem cremados, tempo necessário para não se ter mais fluidos vitais, isto para que não sintam a destruição da roupagem física. Vão levar meu corpo, informou. Devo dizer meu? Não foi a sua vestimenta. Foi emprestada pela natureza e a ela voltará. Nada é nosso de fato, a não ser o que podemos trazer para o além. Mas pode falar seu, realmente o foi. Acho muito estranho dizer que meu corpo me foi emprestado, sinto que me foi tirado. Mas, pensando bem, estou realmente devolvendo-o. Quando nos emprestam algo, devemos agradecer ao devolver, não é? É verdade, Juliano respondeu sorrindo. Quando pegamos algo emprestado, por não ser nosso, devemos cuidar muito bem dele e, ao devolvê-lo, ser gratos pelo empréstimo. Lucas agradeceu a Deus em pensamento. Obrigado, Pai, pela graça do meu corpo físico. O caixão foi fechado, colocaram-no numa maca, e 2 funcionários da funerária retiraram-no do hospital. Ele viu colocarem o corpo no veículo. E agora, o que faremos? Perguntou. Vou volitar com você, iremos ao velório. Chegaremos na frente. Preciso ir mesmo. Não gosto de velórios. Sim, devemos ir, afirmou seu guia orientador. E volitou com ele. Se inscreva, ative o sininho, e clique em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Deixe o seu gostei, o seu comentário, e compartilhe. O seu apoio ajuda o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 5. O velório. No cemitério em que ele tinha escolhido e comprado o túmulo estavam alguns parentes, amigos e conhecidos esperando o corpo para ser velado. Claudinha, exclamou. Viu uma jovem de uns 20 anos, sobrinha neta, ou seja, filha de um dos seus sobrinhos. Gostava muito da moça. Ficou contente e em revelia foi ao seu encontro para cumprimentá-la. Mas que decepção! A jovem nem notou sua presença. Ela não me viu, queixou-se triste. Mas, também, morri, e morto não se vê. Por favor, pediu o médico guia orientador, diga o termo correto. Desencarnou. E nem todos veem ou veem espíritos desencarnados. Espíritos desencarnados. Espírito já não é desencarnado. Espíritos somos todos nós. Quando vestimos um corpo físico somos almas ou espíritos encarnados. Quando mudamos de plano, continuamos espíritos, mas nos denominamos desencarnados. Essa roupagem que agora usamos é o perispírito. Ei, você aí, é o morto que será velado? Bonita roupa. Era sua ou compraram para enterrá-lo? Lucas olhou para Juliano e depois para o desencarnado que falou. Era um senhor estranho, que sorria irônico. O corpo dele será velado na sala 3, respondeu Juliano, e não quero arruaceiros por aqui. Avise a todos, por favor, que esse velório é guardado. Sim, senhor,
respondeu o homem desencarnado e afastou-se. Juliano, vendo Lucas admirado, explicou. Nos cemitérios, normalmente encontramos desencarnados que vagam, que não têm um determinado local para ficar, e isto por muitos motivos. Por não aceitarem a mudança de plano, por serem materialistas, agarrando-se à matéria, não querendo devolvê-la à natureza, outros, de tão apegados ao que julgam possuir, não conseguem se desligar totalmente. Alguns, como esse senhor, gostam de ficar por aqui, para ver os velórios e enterros, e existem até os que passam pelos cemitérios para fazer arruaças e se divertir. Em quase todos os necrotérios há um posto de socorro, e muitos trabalhadores da espiritualidade ajudam os necessitados, que, ao pedir socorro, são abrigados no posto. Que trabalho interessante, exclamou Lucas. Todos os trabalhos de auxílio são importantes, não existem maiores ou menores, porém os que são realizados com amor e dedicação se sobressaem, são os sentimentos que fazem a diferença. Lucas olhou para o senhor que lhe dirigira a palavra. Parado a uns 5 metros deles, havia se agrupado com outros desencarnados, tão estranhos quanto ele. No grupo havia muitas mulheres, eles o olhavam e, percebendo-se observados, foram para o interior do cemitério. Você disse que meu velório estaria sendo guardado. O que significa isto? Guardado? Quis ele saber. O que eu estou fazendo aqui? Perguntou Juliano. Continuou sem entender. Velórios não são iguais. Quer ver um? Juliano pegou Lucas pelo braço, foram a uma sala e lhe explicou. Aqui está um homem que desencarnou aparentando muito mais idade do que sua realidade, era alcoólatra, danificou sua vestimenta física abreviando sua mudança de planos. Está voltando bem antes do previsto. Ele era consciente do mal que fazia a si mesmo, acreditava, erroneamente, que não fazia mal a mais ninguém, porém, logo ele entenderá que não foi bem assim. Seus pais sofreram com sua atitude, principalmente a mãe, e a mulher que o amou e que foi genitora de seus 2 filhos. Foram as crianças que mais sofreram por ele beber, sentiam vergonha, sofriam com ironias dos amigos e nunca puderam contar com o pai. Seu espírito continua preso no corpo físico, está planejadas pelos trabalhadores daqui desligá-lo antes de seu enterro e, com certeza, ficará vagando. Nada fez ele para merecer uma ajuda maior, porém, mesmo sem ninguém o guardando, isto é, sem um espírito bom por perto, os arruaceiros que vagam por aqui não estão a perturbá-lo. Eles acham que ser alcoólatra não é defeito, mas fraqueza. Poderiam sugar seus fluidos vitais se eles estivessem saturados pelo álcool. Porém, este senhor ficou doente e faz meses que não bebe. Suicida. Saia logo deste corpo, não entendeu que morreu? Um dos arruaceiros, o que Lucas achou mais estranho ainda, falou isso em frente à porta. O senhor alcoólatra apavorou-se, tremeu de medo, escondeu-se o mais que pôde no seu corpo físico. E o que falou saiu gargalhando. Ele não se suicidou, mas, pelo álcool, adoeceu, danificou sua roupagem de carne de forma que essa parou suas funções antes do previsto. Por isso está sendo considerado um suicida inconsciente. Vamos ver a outra sala, convidou seu guia orientador. Lucas que se admirou, no outro velório havia uma claridade suave, luzes claras. Viu 5 desencarnados de aspecto bondoso confortando os encarnados que, sem desespero, choravam baixinho, a maioria orava. Entraram na sala e olharam para uma urna mortuária. Havia uma criança, sua expressão era tranquila, devia ter sido linda, mas, com certeza, teria ficado muito doente, pois estava magra, a doença deixou marcas. Juliano aproveitou para elucidá-lo. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Essa garotinha tinha 8 anos, esteve enferma, foi desligada de imediato,
e em espírito está tranquilamente dormindo na parte infantil de uma colônia, uma cidade da espiritualidade. Aqui estão desencarnados amigos, parentes que tentam consolar os pais e avós. Juliano, como sabe disto? É adivinho. Conhece todos por aqui? Perguntou Lucas, curioso. Não os conheço e não sou adivinho. O estudo e o trabalho nos apuram a sensibilidade. Sei ler pensamentos de encarnado e desencarnado. É pela prática que faço deduções. Você sabia, somente por ver um fio elétrico, se estava bom para uso ou não, se estava desencapado ou danificado e a causa. Outros sabem, somente ao ver, se o fruto está maduro e bom para o consumo. Trabalho tantos anos com os seres humanos, que basta, às vezes, observá-los para saber suas necessidades ou o que está acontecendo com eles. 2 desencarnados que vagavam ajoelharam-se em frente à porta, e Lucas escutou de um deles. É uma santinha. Não vê a luz? Vamos pedir ela que nos ajude. O que acontecerá com eles? A menina pode atendê-los? Perguntou baixinho a Juliano. O bondoso médico que o acompanhava puxou-o novamente pelo braço. Saíram da sala e ficaram perto dos 2 ajoelhados. Você não escutou o que lhe disse? Em espírito, a garotinha está dormindo, seu espírito está longe, descansando merecidamente do longo período em que esteve adoentada, mas, sempre que pedimos ajuda, temos resposta. Você quer ver? Olhe ali, 2 socorristas estão se aproximando. Vamos escutá-las. Vocês estão orando, disse uma das socorristas, pedem auxílio à menina que, no momento, não pode atendê-los. Mas aqui estamos para ajudá-los. Digam o que querem. Estou cansado de ser ignorado, respondeu um pedinte, de ser maltratado e de sofrer, quero estar bem. Não dá mesmo para ela, a santinha, me atender? O que as senhoras oferecem e outros que passam por aqui não me atrai. Não quero ir para o agrupamento de desencarnados bons, lá é muito chato. Não quero trabalhar. Eu vou aceitar o que vocês me oferecem. Quero mudar meu modo de viver. Se as senhoras quiserem me levar, vou e me comporto, decidiu outro. Lucas não se conteve e se intrometeu. Vocês querem auxílio e agem como se estivessem fazendo favor? Vocês estão recebendo e não doando. No mínimo, deveriam ser educados e gratos. É que vemos sempre os socorristas dispostos a ajudar e... Tentou justificar o que queria ajuda. Eles são chatos. Ajudam, mas impõem condições. Lá, temos de ficar limpos, obedecer às normas da casa, não xingar e aprender a trabalhar, defendeu-se o outro, que não queria socorro. Para mim, eles ficavam felizes quando conseguiam ajudar, e eu. Desculpou-se o que queria auxílio. O bem realizado nos dá alegrias, sim, explicou Juliano, intervindo, não deixando Lucas responder. Se vocês repararem melhor, os socorristas estão sempre bem, eles doam, e vocês, necessitados, recebem. Eles prestam socorro, auxílio, e quem recebe deve ser humilde e grato. Acho que não tenho educação, mas agora entendi e peço, por favor. Ajude-me, rogou o que pediu socorro. Você não irá aguentar o tédio de ir lá, estou avisando, e, se voltar, não será bem recebido aqui, ameaçou o outro. Quero ir. Por favor, exclamou o pedinte. As 2 socorristas saíram com o que pediu ajuda. O outro ficou olhando por instantes e depois se afastou. Lucas, esclareceu Juliano, muitos rogam pelo que não pode ser feito. Almejam receber privilégios supérfluos, ter poderes e até voltar a viver no seu corpo físico. Não sendo atendidos, revoltam-se e tentam ofender.
Não aceitam o que é oferecido por não quererem, no momento, o que de fato necessitam. E você não deveria ter se intrometido. Não devemos interferir, a não ser que nos peçam, no trabalho alheio. Para serem socorristas, estudam, e eles têm orientadores para esclarecer em caso de dúvida. Infelizmente, muitos querem ser servidos na hora, da maneira que querem, e se recusam a aprender a servir. E muitos acham mesmo que aqueles que servem têm obrigação de lhes atender. Porém, no caso que vimos agora, o socorrido entenderá, no momento devido, que é ele o necessitado. Os dois estavam orando. Como você viu, a oração não ficou sem resposta, porém um deles não pôde ser atendido. Escutamos muito. Rezo muito, estou cansado de rogar e não sou atendido. Isso acontece porque não é possível atender ao que querem. Mas, se continuarem orando, a oração acabará modificando-os, como aconteceu com o que foi socorrido. Estou admirado, exclamou Lucas. Mas você tem razão. Uma vez, Lucélia me contou que rezou para Nossa Senhora separar o filho da nora. E, como sempre, critiquei, falando que ela deveria deixar o casal em paz. Agora entendo que não há como atender muitos rogos, são completamente indevidos. Indevidos para aqueles que têm compreensão, porém não para todos os que pedem. Quando estava encarnado, um sacerdote amigo nos contou, a minha esposa e a mim, que uma senhora, frequentadora da igreja, brigou com outra pessoa, também assídua de sua paróquia, e que ela foi conversar com ele, pedindo para expulsar, excomungar seu desafeto, dizendo inúmeros motivos. Como ele explicou que não podia fazer isso e que a excomunhão não lhe cabia, aconselhou a perdoar. Ela ficou ofendida e mudou de religião. Isso acontece, infelizmente. Muitas pessoas procuram em líderes religiosos um conselho, uma orientação, mas, se não escutam o que querem, sentem-se ofendidas, incompreendidas e maltratadas. Na semana passada, uma mulher procurou Isaura no orfanato, dizendo que queria fazer um aborto. O que a moça queria mesmo era o aval de alguém que ela considerava ser bondosa, ligada a Deus, para se justificar. Fiz, mas fulana permitiu. Como Isaura orientou a não abortar, a ter o filho, que essa criança lhe daria alegrias, que o aborto é um ato indevido, a mulher ofendeu-a, chamando-a de solteirona recalcada. Isaura não se permitiu ser ofendida, entendeu a moça, não respondeu e orou por ela. Mas ficou chateada, pensando que, talvez, deveria ter agido de outro modo, falado de outra maneira. Minha amiga encarnada tem um costume muito interessante e sábio. Todas as vezes que se aborrece, ela lê algum trecho do Evangelho. Estava perto, esforcei-me, e consegui que ela abrisse e lesse Mateus, capítulo 19, versículo 16 a 24. E a parábola de um jovem rico que procurou Jesus para se aconselhar. Queria saber o que deveria fazer para entrar na vida eterna, ser perfeito, e, quando o mestre disse: vende tudo o que tem, dá aos pobres e segue-me, o jovem rico retirou-se, triste. Ele, com certeza, não escutou o que queria de Jesus, e talvez tenha se decepcionado com o Nazareno. E que aconteceu com Dona Isaura? Quis saber. Compreendeu que nem todos os conselhos são aceitos e nem todos os pedidos de auxílio são possíveis. Vamos agora ver o outro velório, convidou seu guia orientador. Entraram em outra sala, e Lucas se assustou ao se deparar com o que viu. Muitos desencanados, com expressões raivosas, vigiavam. Os encanados presentes estavam inquietos e poucos oravam. Você está vendo aqui o velório de uma pessoa que fez muitas maldades, esclareceu o médico baixinho. Vamos orar por ele. Ficaram em silêncio. Ele viu que Juliano orava concentrado, mas ele recitou somente um Pai Nosso, estava curioso e acabou por perguntar:
falando também em voz baixa. O que estes desencarnados estão fazendo? Parece que esperam alguma coisa. Você observou bem, estão esperando, sim. Juliano, com um gesto, convidou-o a deixar a sala. Saíram e ele explicou. Eles aguardam o desligamento deste senhor, que não quer se separar do corpo físico morto. Ele está, e com razão, com receio de se afastar e seus inimigos pegarem-no. O que estes espíritos poderão fazer com ele? Ao fazer mal para alguém, faz-se para si primeiro. Maldades têm uma reação negativa que atrai outra consequência negativa, que é o sofrimento. Ao cometermos atos cruéis, tornamo-nos maus, e as reações são de dores. Estes espíritos que estão aqui deixaram a crueldade que receberam fazer-lhes realmente mal, pois, não querendo perdoar e, pior, desejando se vingar, igualam-se ao seu carrasco. Com certeza, nem todos os que foram maltratados por este senhor estão aqui, muitos se encontram encarnados, e muitos outros o perdoaram. E, como sempre o acontece nesses casos, estes desencarnados esperam que ele se afaste do corpo para um acerto de contas. Eles o levarão para o umbral, onde o castigarão. Infelizmente, não estou vendo nenhum espírito aqui que pudesse ajudá-lo. Eles não podem desligá-lo. Conhecimento se adquire estudando, e saber não é privilégio dos bons, maus e vingadores podem saber. Estes que aqui estão não devem saber. Certamente, já esperaram muito e não se importam de esperar mais. Se soubessem, eles o teriam desligado, ou não o fazem por estarem se deliciando com o medo dele. Será que ele não fez nenhum bem? É muito difícil alguém não ter feito algo de bom, respondeu Juliano. A balança que muitos dizem existir para pesar as obras de uma pessoa que desencarna não existe, é um símbolo. Os bons atos que esse senhor fez não são anulados pelos maus, mas, se suas ações fossem pesadas, levantariam dos pratos às alturas. Sentimos as reações de nossas ações, quase sempre, assim que mudamos de plano. Juliano, percebendo que Lucas não estava entendendo, continuou a explicação. Para a maioria das pessoas que desencarnam, os lados de suas balanças imaginárias são equilibrados. Fizeram atos indevidos e atos bons. Assim que entenderem, sentirão não ter feito mais ações boas. Também quem pode fazer e não faz sente por isso. Ali está uma senhora, seu guia orientador foi mostrando as outras salas do velório, desencarnou idosa, foi socorrida por 2 de seus filhos, somente seu corpo físico está sendo velado. Esta outra sala é de um senhor que é apegado e está sentindo muito ter de deixar a matéria. Seus fluidos estão sendo dispersados. Já escutei falar de fluido e também de fluido vital. O que é isso? Perguntou Lucas. O fluido vital, respondeu Juliano, esclarecendo-o, é derivado do fluido cósmico, matéria em seu estado primitivo presente em todo o universo, a qual, por suas modificações, produz uma infinidade de fluidos, a matéria em seu estado sólido, líquido e gasoso. E não tem nada a ver com o espírito. O médico fez uma pausa e continuou explicando. O fluido não é o mesmo em todos os seres. Varia nas espécies e nos indivíduos. Você me viu passar as mãos sobre seu corpo na lavanderia, desliguei-o, mas também dispersei seu fluido vital, que era abundante, e ele voltou à natureza. Se eu não o tivesse feito, isto se daria naturalmente, mas levaria horas. Pode acontecer, numa desencarnação, se o espírito não tiver merecimento de ser desligado e se não forem dispersados seus fluidos, de ele ser vampirizado, isto é, outros desencarnados, principalmente os imprudentes, maus e até alguns que vagam, sugarem esses fluidos. Isso ocorre muito com aqueles que foram alcoólatras ou toxicômanos. Por esse motivo, disse que aquele senhor, que foi alcoólatra,
Esteve doente e não tinha mais álcool no organismo, e, por ter estado enfermo e com fluido em escassez, não lhes interessou vampirizá-lo. O assunto é deveras interessante. Você terá oportunidade, como tem os encarnados, de consultar obras escritas por estudiosos sobre o assunto. Meu fluido vital era abundante porque não estava doente? Perguntou Lucas. Muitos doentes, principalmente os acamados, costumaram dizer que a vida vai se apagando como uma vela. A vela é simbólica, mas, realmente, o fluido vital vai se extinguindo e, quase sempre, quando acontece o desencarne, o espírito está desligado e esse fluido volta aos poucos à sua origem. Com certeza, você também já ouviu que quem dá tem em abundância. Você sempre doou de si, muitas vezes confortou as crianças, quis que sarassem, passava as mãos onde elas diziam doer. Deu e possuía. Você vibrava bem. Senhor, por favor, como faço para ir para minha casa? Lucas foi abordado por um desencarnado que estava vestido com terno, porém muito sujo. O Senhor segurou seu braço e aguardou a resposta. Ficou sem saber o que fazer, olhou para o amigo, que sorriu. Ele entendeu que Juliano não responderia porque era ele o indagado, resolveu ser sincero e respondeu. Não sei, Senhor, sou recém-chegado, ainda não entendo o que acontece comigo e não sei lhe responder. Por que não pergunta para aquele senhor? Tudo indica que ele trabalha aqui. Aquele ali? Já o fiz. Imagine que ele me disse que eu, o meu corpo, morri. Eu e meu corpo não somos a mesma coisa. Se não sabe, tudo bem, vou perguntar até alguém me ajudar. Está vendo aqueles ali? Eles não me escutam, fingem não me ver. Está tudo muito estranho. Mas morto eu não estou. O homem apontou para um encarnado e foi para outro lado. Juliano, vendo Lucas admirado, esclareceu. Esse é um típico da balança equilibrada. Não fez muitas ações más, não fez inimigos, mas também não fez o bem o suficiente ou o que deveria ter feito, não quis procurar entender como seria a mudança de plano, não se preocupou com esta viagem que todos nós fazemos. Quando seu corpo físico parou de funcionar, cessaram suas funções, dele foi desligado e perturbou-se. Parentes e amigos desencarnados tentaram ajudá-lo, mas ele os teme, julgando os fantasmas. Não quer aceitar a realidade e prefere iludir-se. Poderia voltar ao seu ex-lar pela vontade forte, volitar sem entender esse processo, mas está realmente querendo retornar, como fazem os encarnados. Como disse, está confuso, porque poderia sair andando e acabar encontrando sua ex-casa. Mas algo o prende aqui, talvez os restos mortais de seu corpo físico. O que acontecerá com ele? Indagou. Acabará se cansando. Se ele receber orações ou se Senhor lembrar-se de orar, melhorará sua perturbação, entenderá que de fato algo muito diferente lhe aconteceu, e, aí, talvez queira ser ajudado e aceite o fato de estar desencarnado. Não gosto de velórios, ainda menos do meu, queixou-se Lucas. É necessário tê-los? Velórios parecem mais locais de encontros. É bom para o desencarnado ficar algumas horas no local para que possa ser desligado, se ainda não tiver sido, e receber ajuda. Seria maravilhoso se todos nós desencarnássemos com compreensão, tendo vivido para ter merecimento de um socorro, e se essa mudança fosse encarada como natural. O tempo do velório é quase sempre o necessário para retirar do corpo físico os fluidos vitais e enterrar o que o espírito não precisa mais. Para muitos, essa despedida é importante, para outros, não. Todos deveriam vir a velórios e enterros com o intuito de se despedir da pessoa que está sendo velada, desejar-lhe paz, que faça uma feliz mudança, que se adapte na espiritualidade, orar, almejando que esteja bem.
O que é ruim de se ver nestes locais são as pessoas falarem mal do defunto, ou terem conversas indevidas e contarem anedotas. Se todos viessem aqui e agissem como você falou, ajudaria muito, comentou o recém-desencarnado. Sim, auxiliaria realmente, concordou Juliano. Muitos vêm a velório somente por obrigação social, mas também deveriam vir para orar, consolar aqueles que estão sofrendo com a separação. E os encarnados que sofrem deveriam compreender que esta despedida não é definitiva, reencontramos sempre com aqueles que amamos. Não deveria haver desespero nem revolta, pois essas atitudes somente prejudicam. Às vezes, é impossível não chorar. Eu chorei muito quando meus pais faleceram e... Eu disse desespero e revolta, interrompeu Juliano. Choro sentido de dor lava a alma, costuma-se dizer. Nessas situações, chora-se muito mais por si mesmo, lamenta-se a falta daquela pessoa e como será ficar sem ela, etc. Mas muitos se preocupam com como será a continuação da vida do ser que amam e querem que ele fique bem. Você viu os pais da menina, como choravam. O choro era de resignação, de confiança na bondade de Deus, tanto que espíritos amorosos puderam vir consolá-los. É a lei da afinidade, não é? Atraíram estes espíritos. Sim, você entendeu. Também vimos junto daquele senhor desencarnados que ainda não compreenderam que somos perdoados conforme perdoamos e que a vingança os fará sofrer mais. Quem estará no meu? Quem serão os desencarnados que virão ao meu velório? Indagou Lucas, ressabiado. Será que eu não lhe basto? Ele sorriu e respirou aliviado. Viram o carro fúnebre chegar, e Juliano convidou-o. Seu corpo está chegando. Vamos para lá. Capítulo 6. O enterro. Lucas acompanhou Juliano, sentiu tontura e encostou-se numa árvore diante da sala em que o carro funerário parou. O senhor Lucas chegou, vamos esperar um pouco para entrar. Deixemos a família ir primeiro, disse uma das senhoras que estavam agrupadas, conversando sob a sombra de uma árvore. Você tem razão, vamos esperar, concordou uma outra e comentou. Vocês viram a Neide? Está vestida como se fosse uma festa. Será que o amante dela virá? Ela conhecia de vista o senhor Lucas, não sei por que veio. Não entendo o comportamento da Neide, ela cuida da mãe doente, agrada o esposo e o trai, comentou outra senhora. O marido faz tudo para agradá-la, tenho até vontade de escrever uma carta anônima contando-lhe tudo. Mas acho que ele sabe, meu esposo afirma que ele sabe. É um horror, uma das senhoras exclamou com expressão de lamento. O senhor Lucas, coitado, que Deus o tenha em bom lugar, era muito esquisito. Não é porque morreu que vira santo. Não sei nem por que vim. Ele me ignorava, queixou-se outra mulher, que fora sua vizinha. Ele era estranho mesmo, não gostava de muita conversa, dizia ser ocupado. Concordou uma outra. E passaram a falar de outra pessoa. Lucas suspirou fundo, a tonteira passou, percebeu desta vez que realmente era sustentado por Juliano. Olhou agradecido e disse. De fato, não gostava muito de conversar com a vizinhança, elas fofocam demais. Por que, em sua opinião, as pessoas falam tanto da vida alheia? A maioria de nós, infelizmente, tende a falar mal dos outros. Acho que é por complexo de inferioridade, com desejo de ser superior. Diminuir o que o outro é, para ter a sensação de nos valorizar. É como apagar a luz alheia para ter a nossa aumentada. A maledicência é uma inferioridade que quer demonstrar a superioridade que não se possui, é descaridosa. Por esse vício, falar mal das pessoas, cria-se discórdia, pode ser começo de rixas e, certamente, traz infelicidade.
A maledicência é fonte de desarmonia. Essas senhoras comentaram as atitudes de uma outra, a Neide. Uma delas até falou que ela cuida da mãe doente. Concluo que esquecemos, muitas vezes, da benéfica luz do sol para ressaltar as manchas que o astro-rei possui. Descobrimos falhas, deixando de ver virtudes, porque elas, muitas vezes, fazem-nos sentir incomodados e até despeitados. Nada de ressaltar as qualidades alheias, malhamos os vícios como se não os tivéssemos. Quando conseguirmos ser mais espiritualizados, desaparecerá o desejo de ser maledicente e, praticando a benevolência, teremos a consciência tranquila e seremos mais felizes. Juliano puxou-o e entraram na sala. Lucas viu a urna, olhou para dentro dela e viu seu corpo físico. O senhor Lucas está bonito, comentou Marlene, parece dormir. Será que aprovaria? Aprovaria o quê? Perguntou Roseli. As vestes, as flores. Respondeu Marlene. Com certeza, se pudesse opinar, colocaria algum defeito e... Lucas não quis escutar mais, afastou-se e ficou num canto da sala, observou tudo. E ele não estava, como Marlene achava, com vontade de dar opiniões. Sentiu-se cansado e pediu ao seu protetor. Será que não posso dormir? Li um livro em que uma moça desencanou, dormiu por dias e... Isso acontece, mas você não está com sono. Ficará aqui. Respondeu seu protetor. Não mereço dormir, não é? O sono deve ser, ou melhor, é uma benção nesta ocasião. Não é questão de merecimento, permanecer aqui é, para você, um aprendizado. Aproveite, então, para assimilar as lições que está recebendo. Para muitos que desencarnam, é melhor, de fato, dormir. Alguns não conseguem adormecer e ficam para ver seus velórios e enterros. Para os que conseguem ficar despertos e participam deste acontecimento, é algo inesquecível, fonte de conhecimento. Eles vão orar, porque não reza também. Rezaram um terço, Lucas orava, mas sua atenção estava mesmo em observar as pessoas. Umas rezavam, outras não, a maioria entrava na sala, olhava e saía, indo conversar lá fora. Seus sobrinhos vieram com suas famílias, alguns ensaiavam chorar, lágrimas rolavam pelos rostos, que eram logo enxugados, e recebiam as condolências. Eles realmente estão sentidos, exclamou. Não pensei que gostassem de mim. Gostam da maneira deles, talvez como você gosta deles, opinou Juliano. Atualmente, não me importava muito com eles. Quando eles eram pequenos, tínhamos mais contato, principalmente quando meus irmãos estavam encarnados. Com a desencarnação deles e os sobrinhos adultos, nos víamos raramente. Mas você os ajudou. Afirmou seu guia orientador. Você sabe? Como sabe? Estou sempre no orfanato, trabalho lá, sei um pouco de cada um que frequenta aquela instituição. Pelo seu trabalho voluntário, pude ajudá-lo, recebe-se muito servindo com desinteresse. Fazendo bem aos outros, para se o faz. Recebi de um orientador da colônia a informação de que você ia retornar ao plano espiritual e que eu deveria acompanhá-lo até que fosse para a colônia. Para melhor executar o que me foi pedido, obtive alguns dados sobre sua maneira de viver. Não se assuste. Foi somente o básico, o que poderia me ser útil para fazer do melhor modo possível minha tarefa. De fato, ajudei meus sobrinhos, mas não quero lembrar. Você tem razão, concordou Juliano, devemos esquecer o bem que julgamos ter feito e somente nos lembrar do que recebemos. Você ajudou-os a estudar, deu-lhes roupas, brinquedos, bons presentes, isso materialmente. Confortou-os nas dificuldades, orientou-os nas profissões, seus sobrinhos têm motivos para serem gratos.
Tive somente 2 irmãos, e eles, 2 filhos cada um. Minha família é pequena. Titio. Pobrezinho. Uma moça entrou na sala, exclamou alto e chorou sentida, interrompendo a oração do terço. Era tão bonzinho. Ele me ajudava. Continuou a lamentar. Por favor, Marina, pediu Lucélia, estamos rezando o terço para seu tio. Ore também, você se sentirá melhor. Ela aquietou-se e continuaram rezando. Não queria ser taxado, agora que morri, de coitadinho, Lucas se queixou. Por que será que o morto é sempre digno de pena? Nunca entendi bem o porquê, respondeu Juliano. Quando criança, meu cachorro morreu, eu chorei muito e lamentei, com pena dele. Minha avó, que era uma sábia mulher, me disse. Está com dó dele ou de você? Como? Não entendi a pergunta, e ela esclareceu. Você está com pena de você por ficar sem ele? Não, respondi, convicto. E vovó continuou me indagando. Será que não está pensando que, ao chegar em casa, seu cãozinho não estará lhe esperando? Que ele não guardava mágoa de suas broncas e desaforos e que estava sempre à sua disposição para brincar e lhe agradar. Era seu companheiro, seu amigo e você o perdeu. Quem perdeu? Temos dó de quem perdeu. Então, você está com pena de si mesmo. Concluí que vovó tinha razão. Pelo meu conhecimento e minha crença, meu cãozinho tinha ido para o céu dos animais e seria muito feliz. Eu sofria falta dele. Essa lição me tocou, e sempre, ao me defrontar com a morte, a desencarnação de um ente querido, assumi que chorava mais por mim, nunca mais tive pena de quem faleceu. Quando minha avó fez sua mudança de plano, admiti em voz alta para minha família que vovó, pessoa boa, somente poderia estar bem e que eu sentiria sua falta, que chorava por estar sofrendo e que eu era o coitadinho, órfão de uma avó maravilhosa. Essa moça, embora não entenda assim, sofre porque sentirá a falta de seus conselhos, ficará sem a pessoa com quem poderia contar quando precisava. Sabia que você gostava dela desinteressadamente. Lucas olhou Marina com carinho. De fato, os dois se davam bem, havia afeto sincero entre eles. A moça orava e enxugou as lágrimas várias vezes. É estranho olhar meu corpo, lamentou. Você deve ser grato a essa roupagem, mas sem querê-la de volta, Juliano falou em tom firme. Lucas entendeu, mas estava sentindo piedade de si. Esforçou-se, mas não conseguiu ver seu corpo físico como algo separado dele. Juliano então o elucidou, falando tranquilamente. Somos realmente o que sobrevive à falência física. Você tirou algo deste corpo, apontou o caixão, quando desencarnou? Se tirou, o que é? Ele pensou por um instante e não soube responder. Juliano então explicou. Nada tirou, porque você não é dois, é um somente, o espírito. Encarnado, estava vestido do corpo físico. Esta roupagem faliu, as funções de seus órgãos pararam. Você é este que agora sente e raciocina. Não trouxe com você suas finanças. Elas lhe serviram para viver com dignidade. O dinheiro não deve ser mal usado. Ele para você, neste momento, serviu somente para pagar o caixão, as flores, para ser velado nesta sala e para ser enterrado. Se não tivesse como pagar, seria enterrado também, porém de outra forma, e isto, para você, não faria diferença. E nem faz para aqueles que compreendem que, nas suas continuações de vida, não necessitam de nada disto. Amigos e parentes encarnados acompanham-nos até aqui expressando seu carinho. Este fato para nós, desencarnados, é de grande valia e consolo. Se fizermos amigos desencarnados, isto é ótimo, eles nos ajudam. Nossas ações, o que fizemos,
é tudo o que nos acompanha, sejam elas boas ou más. E afeto é resultado de ações. Por elas, também podemos fazer desafetos. Da matéria, você não tirou nada, mas o que fez, suas ações, é o que você é. Entendeu? Mais ou menos, respondeu Lucas, com sinceridade. Estou um pouco confuso, não me sinto diferente, embora saiba que estou diferente. Vou lhe explicar. Viver sem o corpo físico requer, para muitos, um aprendizado, mas como já vivemos na erraticidade, isto é, no plano espiritual, porque já desencarnamos muitas vezes, podemos nos recordar de alguns detalhes. Até você se adaptar, se conscientizar de que agora estará vivendo com esta outra roupagem, este corpo que é o perispírito, terá essa sensação. O que não pode é se iludir a ponto de achar que ainda está encarnado. Tudo o que fez, aprendeu, o que sentia é o seu interno, seu espírito, independentemente da roupagem que veste, se é o corpo físico ou perispírito. Por isso se sente diferente e ao mesmo tempo igual. Acho que estou começando a entender. Somos espíritos e trocamos de roupagem, mas continuamos os mesmos. Juliano sorriu e chegaram várias pessoas, lamentaram, oraram, conversaram assuntos que não tinham nada a ver com o momento e o principal era a curiosidade. De que morreu? Quem o encontrou? Por que seria enterrado logo? Lucas escutou muitos absurdos e se entristeceu. Fernando chegou, trouxe um lindo cravo branco natural e colocou-o na lapela junto do outro, de tecido. Ele entendeu que realmente Fernando gostava dele e aquele cravo era como se fosse um presente dado com muito carinho. E, assim que o moço colocou a flor no seu corpo físico, foi como se também tivesse colocado no seu peito. Olhou e viu 2 cravos no seu paletó. Posso tirar um? Perguntou ele a Juliano. Pode. Se quiser, tire um de você, mas o seu corpo que está no caixão continuará com 2. Lucas tirou de pano. O cravo que o amigo lhe trouxe deu-lhe uma sensação agradável. Juliano explicou. É uma simples flor, mas Fernando a ofertou com muito carinho e você sentiu essa energia. Obrigado, Fernando, exclamou com gratidão. Fernando não o escutou, orou com fervor e rogou. Senhor Lucas, quando puder, vê se dá um jeito de a Rosa gostar de mim. Ave Maria. Ele está pedindo um favor para mim. Gostaria de atendê-lo. Por que será que algumas pessoas colocam a mão no caixão ou no meu corpo e fazem o sinal da cruz? Ouvi a rogativa de Fernando e também de outras pessoas. Aquela senhora me pediu, ordenou que levasse comigo a bronquite dela. Não se admire com crenças e superstições. Não sei de onde veio este costume de se benzer após colocar a mão no defunto. Sei, por crenças antigas, porque usamos caixão. Para que o morto não saísse e, para isso, deveriam tampá-lo bem. Costumamos enterrar para que o corpo não se decomponha entre os encarnados, causando-lhes doenças. Não deve se importar com os pedidos que estão lhe fazendo. Pedem o que querem, mas receber é para quem faz por merecer. Muitas pessoas erroneamente acreditam que o morto pode levar seus problemas para o além. Aquela senhora quer ficar sadia, deveria então procurar se tratar e deixar de fumar. Não se preocupe, você não levará as doenças de ninguém. Não ficamos no além com nada que não nos pertence. Você quer ajudar Fernando? Sabe? Não, não sei. Respondeu Lucas. Então também não deve se preocupar com isto agora. Com certeza, aprenderá. Quem servir encarnado logo estará servindo, auxiliando, no plano espiritual. E, quando souber, poderá tentar ajudar seu amigo, mas, muitas vezes, não podemos fazer o que nos pedem. Não temos como fazer uma pessoa amar a outra. Em toda ajuda,
Temos de respeitar o livre-arbítrio do ajudado e dos envolvidos. Amar é algo muito íntimo em um ser. Mas poderá auxiliá-lo, certamente, de alguma outra forma. Às vezes, pedimos uma flor, mas recebemos a semente para plantar, cuidar e colher, nós mesmos, a flor. Lucas teve vontade de pedir para sair dali, olhou para Juliano, que estava tranquilo, não teve coragem de repetir a rogativa e ficou quieto. Mas foi impossível não escutar comentários sobre sua vida, alguns fatos que ele julgava que ninguém sabia, falaram coisas boas e ruins, verdades e inverdades, ou coisas que escutaram falar. Deu graças a Deus quando o caixão foi fechado e levado para o sepultamento. Ele achou aquele ato triste. Seu túmulo ficava distante das salas do velório, foi caminhando devagar, aproximou-se de dois de seus sobrinhos e escutou-os. Será que tio Lucas irá para o céu com o cravo na lapela? Indagou um deles em tom irônico. Nem sei se ele irá para o céu, respondeu o outro. Que mania estranha essa do titio, vestia sempre ternos e colocava um cravo na lapela. Minha mãe dizia que era por causa de uma mulher, um amor proibido. Amor proibido? Que estranho. Não creio que tio Lucas tenha amado realmente alguém. Lembro de que ele teve algumas namoradas e sei que havia muitas mulheres interessadas nele. Chegou a morar com aquela moça que chamávamos de tia Lourdes. Lembro de que, naquela ocasião, titio fechou a casa dele e foi morar com ela. Brigaram, ele retornou, disse que nunca mais moraria com alguém e cumpriu o que prometeu. Ficou sozinho. Acho que, por nosso tio ter sido uma pessoa difícil, com um temperamento excêntrico, ficou sozinho. Um dia, perguntei a ele por que usava um cravo no paletó, respondeu-me que achava bonito. Eu então disse que não ficava bem, porque não se usava mais. Ele me falou que também não gostava do meu boné. Argumentei que estava na moda usar bonés. Gosto é gosto, falou ele, sério, uso o que quero e você tem direito de usar o que ele quer. Saiu, deixando-me sozinho. Fui visitá-lo para pedir dinheiro emprestado e, desta vez, titio não me deu. Então, não falei mais sobre cravos com ele. Dinheiro emprestado? Riu discretamente e o outro. Nunca o pagamos. Será que é ruim dever para morto? Ora, tio Lucas sabia que não pagávamos. Emprestado era somente a maneira de dizer. Penso que titio me deu, não devo nada a ele. Devemos agradecer. Já disse obrigado e ele me respondeu de nada. Também, se tio Lucas não gastasse conosco, com quem gastaria? Com o orfanato. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Ele dava muito para o orfanato. De lá vieram apenas aquele jovem, o Fernando, e 2 funcionários. Que ingratidão! Tomara que a cerimônia termine logo, enterro me entristece. Amália, a esposa de um de seus sobrinhos, aproximou-se dos 2 e chamou a atenção do marido. Fiquem quietos. As pessoas estão reparando vocês conversarem e até sorrirem. Tenham compostura. Sejam educados. Os 2 silenciaram e trocaram olhares como se dissessem: que mulher chata. Esses 2 estão casados há anos, informou Lucas ao seu protetor. Discutem o tempo todo, são muito diferentes. Não se entendem e nenhum consegue mudar o outro. Por que será que sempre queremos mudar o outro? Deus criou a diversidade e não a monotonia. Talvez, se este casal fosse completamente igual, não conseguiriam ficar juntos. Uma coisa que nos faz infelizes é querer mudar as pessoas, não para Deus, mas para nossa maneira de ser. Costumamos julgar errado todas as pessoas que não pensam ou agem como nós, e achamos que a nossa opinião é única e verdadeira. Ao tentar impor nossas ideias é que surgem tantos desentendimentos,
principalmente dentro do lar. Isso acontece muito com os casais. Ao se conhecerem, veem os vícios um do outro, mas acreditam que poderão mudar a pessoa. Só que ninguém deixa de ser o que é pela vontade alheia, somente pela própria. Se aceitassem o caráter e gênio do outro, poderiam se complementar em vez de se destruírem. Com certeza, vemos defeitos nos outros. Quem não os tem? Mas, em relação a este fato, lembro sempre que Jesus disse: vemos o argueiro no olho alheio e não vemos a trave no nosso. O melhor é vermos em nós nossos defeitos e nos outros suas qualidades. Por isso, temos o período de namoro para ver se é possível haver essa tolerância. Pelo que vi, seu sobrinho e a esposa poderiam viver bem melhor se tolerassem um ao outro. Pela minha vivência, cheguei à conclusão de que o amor entre as pessoas deve ser flexível, adaptável, para ser sustentável e durável. Lucas enxugou algumas lágrimas. Era muito deprimente escutá-los. Percebeu que seu companheiro o tentava impedir de ficar muito triste e, de fato, prestou atenção na sua interessante explicação. Chegaram ao túmulo 2 funcionários do cemitério e fizeram seu trabalho em silêncio. Foi no momento em que viu o caixão com seu corpo físico desaparecer para dentro do túmulo que se sentiu realmente separado dele. Sentiu essa separação e foi acometido por uma dor aguda no peito, uma imensa vontade de chorar. Admitiu para si mesmo que sempre gostara do seu envoltório, daquela roupagem. Meu Deus, dê-me forças, suplicou em pensamento. Logo estava encerrada a cerimônia, os encarnados foram embora conversando, alguns desencarnados, curiosos, também se afastaram. Vamos. Agora, você precisa descansar. Juliano pegou suas mãos, olhou-o carinhosamente. Ele entendeu que sua súplica fora atendida e deixou-se envolver por aquela afeição. Vou-lhe